Olá, sejam muito bem-vindos a esse momento da educação especial. É um momento muito esperado estar com vocês. Eu sou Ellen, gerente de educação especial. E hoje nós vamos trabalhar falando um pouquinho do nosso fazer. Queridos diretores, coordenadores regionais, estamos aqui nesse momento trabalhando com a educação especial com o tema Um compromisso com a inclusão, a equidade nas escolas estaduais. E temos muito para conversar. Vamos deixar vocês assim bem à vontade no que se refere aos questionamentos, às dúvidas. Estejam à vontade neste momento, porque aqui conosco também estará a Marília, acompanhando junto com vocês, colocando para nós todas essas dúvidas através das perguntas que vocês trarão para nós. Então, vamos iniciar trazendo para vocês o que seria a educação especial. A educação especial, ela refere-se às práticas educativas destinadas a atender às necessidades dos estudantes de educação especial, assegurando a todos os nossos estudantes a particularidades e singularidades. Vocês já conhecem o nosso público, mas não custa nada nós relembrarmos. Nós trabalhamos atendendo estudantes com deficiência, transtorno global do desenvolvimento, transtorno do espectro autista, altas habilidades, superdotação e outras condições específicas. Vamos dar início, então? Eu vou estar aqui conversando com vocês nesse momento e um ponto que nós vamos trabalhar e que tem muito questionamento para vocês são as orientações dos nossos profissionais de apoio escolar. Então, vamos trazer para vocês algumas orientações que são pertinentes a esse nosso fazer. Na tela, vocês conseguem visualizar as orientações de educação especial. Isso aí vai melhorar o quê? Vai melhorar o fazer de vocês aí dentro das escolas. E como eu sempre falo, vocês são os meus olhos, porque vocês estão em contato direto com o nosso público da educação especial, que são os nossos estudantes. O nosso maior intuito é promover o acesso à permanência e à participação desses estudantes durante o processo educacional. Vamos iniciar falando para vocês um pouquinho do fazer da sala de recursos. Vocês bem sabem que a sala de recursos ela é um espaço equipado para o atendimento desses nossos estudantes. Ele jamais poderá ser fechado sem o autorizo da gerência. Tudo que acontecer dentro dessa sala, vocês precisam estar comunicando para nós e não podem esquecer de uma coisa que é fundamental. A sala de recursos, ela funciona no contraturno e vocês precisam estar atendendo os nossos estudantes nesses turnos, obedecendo os critérios, obedecendo toda a documentação contida lá no nosso caderno número 2. Hoje, nós temos aproximadamente 105 escolas com salas de recurso nos nossos municípios. Eu acredito que vocês consigam visualizar aí na tela, Nós colocamos uma imagem da sala de recursos de Canutama e colocamos nesse quadro na lateral as escolas que contemplam já a nossa sala de recurso. Uma coisa que vocês também não podem esquecer é que, independente da adesão da sala de recursos pelo MEC, vocês podem estar sinalizando a abertura desta sala, desde que vocês tenham um espaço, com várias sinalizações contidas nesse documento, que vocês tenham uma sala com iluminação adequada, um espaço que você consiga atender, não só de forma individualizada, mas pensando também de forma coletiva para o atendimento do nosso público. Temos aqui, como eu disse anteriormente, vocês podem estar fazendo a adesão dessa sala independente do PDD interativo sala de recurso, que hoje ele é chamado de equidade. Esse daí não depende das escolas para adesão, e sim
da secretaria. O MEC sinaliza as escolas, a secretaria faz a adesão e logo em seguida vocês são sinalizados para fazerem o plano de ação, mediante ao ok do plano de ação pelo MEC, vocês receberão aquela verba destinada que vem em torno de R$20 mil, ou dependendo do quantitativo de estudantes que vocês atendam. Nós vamos dar um pontinho que é importante também no nosso fase da sala de recursos, que é os relatórios que vocês preparam. Ellen, como vocês trabalham com esses relatórios? Onde eu encontro esses relatórios? Então, nosso caderno número 2, que é o da sala de recursos, ele contém toda essa especificidade da sala de recursos, todas as orientações, todo o passo a passo para o fazer desse trabalho. Qualquer dúvida, vocês podem estar se dirigindo a ele e também, se houver dúvidas, podem estar nos procurando na gerência através dos nossos contatos telefônicos ou, se ficar de melhor acesso, através dos e-mails, que nós iremos responder a todos à medida que for chegando. Mas, aproveitando o momento que nós estamos juntos agora, esses relatórios, eles não vão vir para a gerência. Eles vão estar sendo acompanhados pelo diretor, pelo pedagogo da escola, sempre que solicitado. E vocês, enquanto sala de recursos, precisam ter uma pastinha onde vocês vão deixar toda a documentação desse nosso público, porque coordenadoria a qualquer momento pode estar indo ao encontro de vocês e vocês terem como, de mais fácil acesso, compartilhar todas essas informações. Vamos seguindo, caminhando a mais um pontinho desse nosso momento. Colocamos para vocês aí as nossas salas de recursos, 105 salas abertas até hoje, sinalizadas, e vou trazer para vocês talvez uma informação importantíssima. Por que eu coloco talvez? Porque eu não sei se todos vocês aí nos municípios têm as nossas salas funcionando e sinalizadas no nosso sistema. E aí eu trago para vocês a importância dessa sinalização. Retorno mais uma vez ao nosso caderno. Por quê? O nosso caderno ele coloca uma informação muito importante para vocês, dizendo que vocês precisam registrar lá no CIGEAM, vocês precisam registrar a frequência dos nossos estudantes. Vocês precisam registrar as deficiências contidas nos laudos médicos quando eles sinalizarem. Porque quanto maior a visualização pelo MEC, maior a possibilidade de ter a adesão das salas de recurso em suas escolas. Então, nunca esqueçam dessa sinalização, além das outras documentações faladas para vocês anteriormente. Vamos seguindo. E agora eu entro com vocês nesse fazer da orientação para a solicitação do profissional de apoio. Eu acredito que é um dos mais importantes momentos para vocês, porque vocês estão, desde o início do ano, trabalhando arduamente, solicitando esse profissional, e a gente chega até vocês para trazer algumas orientações para melhorar o nosso fazer. Então, como é que nós trabalhamos para essa solicitação do profissional de apoio? Vocês, primeiramente, vão identificar dentro da escola, no início do ano, quais são as necessidades específicas de cada estudante. Ellen, onde é visto essa necessidade? Essa necessidade ela é vista lá no laudo médico. Mas e se de repente ela não tiver o laudo médico? Não tem problema. Logo mais eu vou estar trabalhando com vocês alguns documentos que podem substituir o laudo médico para a solicitação desse profissional. O que mais? Vamos trazer para vocês que o nosso profissional de apoio, e essa é uma informação muito importante que vocês não podem deixar de ter, que a atribuição do profissional de apoio é para trabalhar com a questão da autonomia e independência do meu estudante. Em que situações? Nós temos 5 critérios que nós abordamos. Nós temos a locomoção, a higiene, a alimentação,
ao vestuário e à comunicação. Então, todas as vezes que vocês pensarem em solicitar um profissional de apoio, pensem nessa solicitação baseada nesses 5 critérios. E onde vocês vão encontrar toda essa documentação? Vocês vão encontrar na nossa instrução normativa. Vocês vão encontrar também nos nossos cadernos da educação especial. E aí vem as perguntas, vem os questionamentos. Ellen, cadê os documentos? Que documentos prepararmos para fazer essa solicitação? Vamos trabalhar naqueles mesmos documentos orientadores que trabalhamos desde o ano passado. Nós trabalhamos com o ofício e vocês não podem esquecer de que o documento ele vai ser feito por turma e turno. Se eu tenho um estudante do primeiro aninho do ensino fundamental e eu tenho nessa turma do primeiro aninho 3 estudantes, esses 3 estudantes eles vão ser sinalizados num único ofício. E vocês vão inserir nesse ofício aí, quando vocês encaminharem via CIGED para nós, todas as informações dos mesmos. Que informações são essas? Não precisa colocar o documento da residência do estudante, não precisa colocar identidade, CPF, nada disso. Vocês vão colocar somente aquilo que é pertinente ao nosso fazer. E o que é pertinente ao nosso fazer? O laudo médico, se houver um relatório da escola, do professor da sala de recurso, se tiver um relatório do professor do ensino regular, tudo isso vocês podem inserir. Mas ele não tem ainda o laudo médico, não foi fechado o laudo médico desse meu estudante. Eu posso encaminhar? Pode. Vocês aí nos municípios, vocês têm as nossas coordenadorias, que são os nossos braços também, assim como vocês. E eles podem estar realizando uma avaliação biopsicossocial. Eu só tenho na minha coordenadoria assistente social e um psicólogo. Eu posso fazer esse relatório? Pode e deve, porque dentro desse relatório vocês vão colocar as observações contidas desse meu estudante. E nada melhor do que vocês que estão aí na ponta, que estão acompanhando o meu estudante, em fazer esse relatório da melhor maneira possível, com a maior precisão de informações possível. Porque vocês, como eu já falei anteriormente, vocês estão com o nosso estudante aí, vocês estão observando, vocês estão sinalizando tudo aquilo que ele necessita. Agora eu vou para um pontinho muito importante. Vocês também são responsáveis por essa informação. Porque quando vocês fazem esse parecer, quando vocês fazem esse relatório, eu estou entendendo que vocês estão colocando informações fidedignas dessas observações. E vocês não podem esquecer que nós trabalhamos aqui do outro lado com essas informações. Então, quanto mais precisão, quanto mais informação, melhor para a nossa análise. E aí eu já vou, de certa forma, me desculpar. Mas pelo que, Ellen? Muitas vezes vocês recebem aí o não favorável e recebem também o favorável. E vocês ficam muito felizes quando sai o favorável da gerência. E quando sai o não favorável? Eu recebo muitas ligações, a gerência como um todo recebe pedidos de vocês, a nossa equipe técnica, as nossas técnicas da gerência acompanham vocês diariamente pelos telefones, pelo WhatsApp, respondendo à medida do possível tudo aquilo que vocês nos questionam. E as informações geralmente chegam, assim, em grande quantidade, quando esse não favorável acontece. E aí vem os questionamentos. O porquê? Por que o não favorável? Porque ele precisa. E aí eu trago para vocês essas informações. Quando vocês não preenchem corretamente aquela ficha inicial do meu estudante, isso pode acontecer. E aí a gente entra, através de vocês, solicitando a reanálise do processo. Vocês podem fazer a reanálise do processo. Eu muitas vezes recebo de vocês os vídeos, porque vocês compartilham conosco, vocês dizem, Ellen, se eu mandar um vídeo dizendo se esse meu estudante precisa ou não desse atendimento, você
ver? Você pode verificar? Sim, a gente pode verificar. Mas vou retomar mais uma vez um pontinho. Não esqueçam que o nosso profissional de apoio, que ele é para atender os 5 critérios: locomoção, higiene, vestuário, alimentação e comunicação. E nós temos recebido muitos documentos informando que o meu estudante não tem todos esses comprometimentos, mas ele tem um comprometimento comportamental. E aí nós trazemos para vocês. Essa parte, né, não é atribuição para o meu profissional de apoio. Porque o meu profissional de apoio, ele é para trabalhar com a autonomia e a independência desse meu estudante. Então, se o meu estudante ele tem a parte comportamental comprometida, em que o meu profissional de apoio irá contribuir? Tendo em vista que ele não pode estar segurando o meu estudante, né? Vai que num determinado momento ele segure o meu estudante de forma errônea ou pegue ele naquele momento que ele está muito agitado, que ele está no chão, que ele está com um comportamento mais agressivo e acabe machucando. É uma situação que vai ficar muito delicada. Então, por favor, estejam atentos nesses pontinhos que nós estamos colocando. Nós vamos continuando e aí reforço, se vocês tiverem alguma pergunta, algum questionamento, podem ir fazendo que a gente vai tentando responder à medida do possível, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou trazer mais um pontinho aí para vocês. Eu vou trazer a orientação para a solicitação dos profissionais de apoio e demais atendimentos. Vou lembrar para vocês que ano passado, nós dissemos para vocês que era para vocês observarem cada um dos processos que vocês já haviam sinalizados para nós. Por quê? Eu tenho processos com vigências que já expiraram. Tenho processos com vigências que estão a expirar e vocês precisam estar atentos. Hoje, 2025, vocês têm que estar atentos, já pensando para o próximo ano. 2025, se o meu parecer estiver vigente, tiver saído da gerência com um parecer favorável, até quando que ele terá a vigência? Eu pensando em 2 anos, porque todo o processo tem 2 anos de vigência, eu terei 26 e 27. Então, fiquem atentos nessas datas, procurem ter dentro das coordenadorias, dentro das escolas, uma planilha para acompanhamento desses processos, que vocês possam sinalizar nessa planilha a data de início desse processo e a data de término, para que vocês não se percam também. E eu tenho que pensar que gestores passam pela escola. De repente, você está como gestor da escola e daqui a um tempo você saia, eu possa deixar essas informações para aquele que irá assumir. Um outro ponto importante, vocês precisam verificar processos antes de 2025. Como estão esses processos? Se vocês tiverem algum processo de 2022, 2023, 2024, observem essa vigência que com certeza ela já expirou. Se eu pensar 2023, ela vai vencer ou venceu agora em 2025. Vocês precisam estar atentos. Agora, não mais, porque vocês não vão mais solicitar esses processos, né? Trabalhando com a nossa instrução normativa anterior, ela dizia que o término para a análise desses processos era até fevereiro de 2025. Nós abrimos uma exceção, trabalhamos ainda, aceitando mais alguns processos, porém, o prazo já expirou. Fiquem bem atentos quanto a essa informação e solicitação. Pensando que a nossa instrução normativa nova já saiu, vocês já vão ficar atentos para o ano que vem. E aí, na tela para vocês, aparece o nosso novo calendário de datas para a solicitação desses profissionais de apoio. Fiquem atentos já, a partir do dia 1º de dezembro até o último dia útil de janeiro para essa solicitação. Eu não vou me estender muito, porque logo mais
à frente, né? Possivelmente a setembro, vamos estar aí com vocês falando diretamente desses nossos dessa nossa instrução normativa. E aí eu gostaria que vocês ficassem atentos desde já, né? Se tiver que preparar, se tiver que verificar alguma documentação para esses profissionais, né? Para esse profissional de apoio, então atentem-se a essas datas. Uma coisinha importante que a gente também não pode esquecer. A única exceção que abrimos é para aqueles estudantes que chegaram agora na sua escola, que foram transferidos de alguma escola, né, ou de alguma outra localidade para a sua. Esses você pode estar solicitando o profissional de apoio sem nenhum problema, contanto que você tenha um prazo para observação desse estudante. Mas eu vou fazer um lembrete para vocês também. Antes de vocês solicitarem esse profissional de apoio, verifiquem se esse estudante ele já era da nossa rede. Se ele já era da nossa rede, possivelmente já tenha passado por uma outra escola, por uma outra coordenadoria e possivelmente já tenha um processo em vigência. Aí você precisa estar verificando se esse processo realmente foi dado um favorável ou foi dado um não favorável, antes de você solicitar. Senão a gente vai ter aí na caixa mais um processo sem a necessidade, tendo em vista que ele já tinha um outro sendo tramitado ou já tendo sido respondido, tá bom? Então, vamos seguindo aí mais um pouquinho. Nós temos também uma orientação para o nosso tradutor-intérprete. Isso chega muito para nós. E como que chega para nós esse tradutor-intérprete? Ele chega sempre vocês solicitando. E uma coisa que eu não posso esquecer, se meu estudante, ele tem algum comprometimento auditivo, se ele é surdo, se ele atende através da Libras, eu entendo que isso não vai mudar. E se o meu estudante já foi contemplado num outro ano com a solicitação do profissional de apoio, lembrem-se, esse profissional, do nosso intérprete, ele vai permanecer com esse intérprete em atendimento. A única coisa que poderá acontecer nesse momento é se, de repente, esse intérprete ele sair da rede, por algum motivo fizer algum concurso, tiver alguma outra solicitação, e ele vai precisar se deslocar, né, desse atendimento com esse estudante para um outro momento, para uma outra atividade. Mas nós já estamos cientes, né, iremos ficar cientes, porque ele irá se pronunciar junto à coordenadoria ou junto ao setor de lotação, para a disponibilização de um outro servidor para atendimento dos nossos estudantes. Lembrando que tanto o profissional de apoio quanto o nosso intérprete, eles são responsáveis por preencher, por fazer, por realizar os nossos documentos. De novo, trazendo para vocês e sempre reforçando que documentos são esses? Os nossos relatórios. Todos precisam fazer esse relatório de acompanhamento para que eu possa compreender de que forma houve um progresso com esse meu estudante, colocar nesse documento o que você fez para contribuir com esse processo de desenvolvimento e, ao término de cada bimestre, você dizer se esse meu estudante ele conseguiu acompanhar o desenvolvimento, se faltou algo a ser trabalhado com ele ou não. Vamos lá. Mais alguma informaçãozinha importante. O nosso intérprete, ele é diferenciado do profissional de apoio, porque o nosso profissional de apoio, ele está para atender até 3 estudantes públicos de educação especial. E o meu intérprete diferencial do profissional de apoio, eu posso fazer a junção em uma sala de até 6 estudantes, tá bom? Então, que vocês lembrem dessa informação importante, não dizendo que
é mais ou menos importante, mas porque quando a gente consegue juntar um grupo maior para o atendimento, né? E o profissional de apoio, ele faz a tradução, faz a interpretação daquela aula, daquele momento, ele contempla esse maior número de estudantes dentro da sua sala. Vamos seguindo. E eu vou acompanhando aqui com vocês. Eu trago para vocês agora um modelinho do ofício da solicitação desse nosso profissional de apoio. Vocês podem observar aí que o que eu preciso colocar nesse documento, que ele é para a turma, que ele é por turno, e eu não posso desmembrar esses estudantes. Nós estamos recebendo, mesmo com toda a orientação, estudantes sinalizados em documentos em ofício separado. E a gente traz sempre essas informações para vocês, reforça essas informações para vocês, porque facilita o trabalho, não só da gerência, mas facilita o trabalho enquanto lotação. Porque quando vocês encaminham o documento de 3 estudantes da mesma sala num único ofício, quando gera o número do processo, o que eu tenho? Eu tenho o número do processo, e esse número do processo chega até o nosso setor de lotação e é inserido um servidor, um profissional de apoio para estar atendendo esses estudantes. Não quero dizer aqui para vocês, e não estou dizendo, fique bem atento a essa informação. Não é porque o processo chegou para 3 estudantes que vamos ter esses 3 estudantes de forma coletiva. Eu posso ter desses 3 estudantes, um de forma coletiva, um de forma individualizada, e posso ter também algum estudante que foi dado um não favorável, de acordo com as fichas que vocês preenchem aí nas escolas. E logo mais eu vou trazer para vocês e vou estar aqui pontuando cada um desses documentos para que vocês fiquem atentos no momento de vocês preencherem. Vamos seguindo. E agora eu trago para vocês essa ficha que ela é muito importante. Essa ficha de avaliação pedagógica inicial do nosso estudante da educação especial. Essa partezinha é a partezinha inicial que contém todas as informações que são pertinentes a esse estudante. Vou passar para a ficha seguinte para que eu possa fazer algumas observações a vocês. Então, vamos lá. Essa parte da ficha, para nós, é uma das partes mais importantes para a nossa análise. Porém, quando vem dos nossos municípios, os nossos documentos estão vindo incompletos. Essa ficha ela está sendo excluída. E quando essa ficha é excluída, nós retornamos o processo para vocês. Por que o processo retorna? Porque, como já disse, essa é a parte mais importante que trabalha com aqueles 5 critérios que a gente vem falando na nossa instrução. E são esses 5 critérios que norteiam a deliberação para o nosso profissional de apoio. Aqui, eu trago para vocês a questão da locomoção. Locomoção. Eu tenho dependente, independente ou semi-independente. Quando vocês sinalizarem essa parte da locomoção, o que eu quero que fique assim, bem claro para vocês? Eu preciso que vocês me sinalizem se esse meu estudante ele consegue se locomover no contexto escolar. Se ele consegue sair da sua sala de aula, consegue ir até o banheiro, se ele consegue se locomover no espaço do refeitório, caso a escola tenha um refeitório, se ele consegue se locomover com autonomia. Este é o termo que eu preciso que vocês me sinalizem. Autonomia. Eu não precisar segurar, eu não precisar estar próximo desse meu estudante para que ele, em algum momento de desequilíbrio, caia, se machuque.
é saber se ele consegue se locomover realmente sozinho nesse ambiente. Eu posso estar, de repente, ali caminhando com ele, mas ele consegue ir até o banheiro, ele consegue entrar sozinho no banheiro, ele consegue fazer as suas necessidades e retornar para o ambiente da onde ele saiu, que seria a sala de aula. E aí tem um pontinho aí que eu vou trazendo e vou fazendo a junção. Ah, mas eu tenho um estudante que ele consegue fazer isso. Mas quando ele chega no banheiro, ele não consegue fazer a sua higiene pessoal. E aí é uma situação que eu vou precisar do profissional de apoio. O meu estudante, ele sai da sala, ele consegue caminhar até o banheiro, ele entra no banheiro, mas não consegue tirar a sua vestimenta, né, para fazer as suas necessidades e depois não consegue colocar. E alguns relatos que nos chegam é que ele vai, mas ele não consegue, né? Ele acaba se sujando na hora da sua higiene, né? Não consegue fazer no local adequado. Ele precisa de uma orientação neste momento, né? Ele precisa ter alguém ali próximo dele para poder ajudá-lo e depois trazê-lo novamente para o local da onde ele saiu, que seria a sala de aula. Tenho mais um pontinho. Quando eu sinalizei esse, olha, eu já estou sinalizando para vocês três. Eu trouxe a locomoção, eu trouxe a higiene e trouxe aí o vestuário. E vou seguindo mais um pouquinho aí com vocês. Eu tenho a questão da comunicação. Porque quando eu falo de comunicação, eu falo de tudo, né? Como é que eu posso identificar esse meu estudante que ele quer ir ao banheiro? Como eu posso identificar que esse meu estudante precisa de água? Como posso identificar que esse meu estudante vai conseguir se alimentar? Lembrando que, quando eu falo da questão da alimentação, vocês precisam estar muito atentos. O que chega para nós sempre é assim. O meu estudante, ele só se alimenta com alimentos líquidos. Eu tenho um estudante que só come feijão e arroz. Eu tenho um estudante que só come frango. Então, quando eu coloco esses pontinhos, que fique bem claro para vocês que isso não é uma dificuldade, isso é uma seletividade alimentar. Então, que não é considerado um ponto a ser sinalizado ali no nosso documento como dificuldade, tá? Nós recebemos muita informação e justamente essa minha fala, seletividade alimentar. Um pontinho que eu não posso esquecer é que nesse pontinho importante que é da questão da vida diária, vocês assinalam como sim, que necessita, mas quando chega no decorrer da nossa ficha, as informações acabam se distorcendo. E aí eu trago um pontinho mais importante também, logo abaixo nessa ficha de avaliação, que é na questão motora, né? Eu tenho aí o pontinho F, que ele fala do problema de natureza motora. Lá na inicial, na locomoção, se ele é dependente, independente ou semi-independente, eu digo que ele é independente, que ele não precisa de ninguém do lado. Mas quando eu chego nesse pontinho F, problema de natureza motora, eu marco que ele tem dificuldade na marcha. E aí começam os nossos questionamentos. Esse meu estudante precisa ou não de alguém para auxiliá-lo neste momento? Vocês conseguem compreender como é importante esse preencher das fichas de vocês? Como eu preciso ter de forma fidedigna esse preenchimento? Que se vocês precisarem colocar alguma informação a mais, que se vocês precisarem colocar alguma informação adicional, no final desse nosso documento tem algumas linhas que vocês podem fazer a descrição. Seja você que está lá com a mãe, respondendo, preenchendo esse documento, ou seja você que vai estar, né, nesse momento dentro da escola, trabalhando para que esse profissional seja trazido da melhor forma correta, né, da melhor maneira,
para poder trabalhar com autonomia e independência desse meu estudante. E aí eu peço a atenção de vocês nesse preenchimento dessa ficha. Outra coisa muito importante é que vocês nunca esqueçam de quem preenche a ficha. Muitas vezes, por incrível que pareça, principalmente nas regiões mais próximas aqui à nossa capital, vêm mães, vêm responsáveis, e elas trazem informação para nós de que elas não preencheram a ficha. Alguém preencheu por elas. E essa informação ela é muito importante, gente. Porque tanto a mãe quanto a escola, ela assina esse documento. Então, vocês são tão responsáveis quanto essa pessoa que assinou esse documento. Quando chega para nós, não pensem que a gente vai só nesses pontos iniciais. Nós trabalhamos com a ficha toda. Mesmo sabendo que aqueles pontos iniciais, aquele tópico de atividade de vida diária, seja o mais importante para nós naquele momento, mas a gente segue essa ficha. E é nesse momento que a gente se depara com essas informações distorcidas e que muitas vezes recebe o não favorável. E pedimos a atenção de vocês nesse momento. Reforço número 1 para vocês. Quem preenche a ficha são vocês, enquanto escola, né? Seja o diretor, seja o pedagogo, seja a professora da sala de recursos, com o responsável do meu estudante. E ao término desse preenchimento, você pode e deve fazer a leitura para essa mãe, que eu tenho que imaginar que tem mães que têm o conhecimento, que tem mães que têm, né, o processo ali da leitura, que consegue ter a compreensão, mas eu também tenho que entender que tem mães que não sabem ler, que precisam que a gente leia, que a gente coloque para elas o que foi colocado nesta ficha e que pergunte a ela se ela está de acordo. Porque ao término desse preenchimento, ao término dessa leitura, você, diretor, você, pai, você, responsável, estão assinando este documento. Então, vocês estão dizendo para mim que vocês estão de acordo. E aí, quando a mãe chega até nós, ela diz assim: eu não vi essa ficha, eu não preenchi essa ficha, mas o nome dela está assinado lá embaixo. Vocês compreendem que é um processo que nós respondemos com seriedade, com cuidado, e que eu preciso que vocês também levem tão a sério quanto nós levamos toda essa documentação. As mães chegam aqui muitas vezes dizendo que não foram elas que preencheram e nós mostramos a assinatura. E elas dizem que aquela assinatura não é delas. Então, assim, é uma situação muito delicada, que vocês precisam estar atentos, que vocês precisam trabalhar com a questão do respeito, que eu sei que vocês fazem isso, mas que a gente vem até vocês neste momento reforçar, né, a seriedade do nosso trabalho enquanto gerência. Eu venho reforçar o trabalho de vocês enquanto coordenadorias e quanto escola, para que esse processo ele possa acontecer da forma mais rápida possível. Hoje nós temos ainda bastante processos na caixa. Estamos trabalhando arduamente para que todos eles possam ser respondidos o mais rápido possível. Mas para que isso aconteça, nunca esqueçam de estar cumprindo com os prazos que nós sinalizamos. Se tudo isso acontecer, né, nós não teremos esse prazo tão prolongado para responder esses processos. O nosso intuito maior é que os nossos estudantes estejam amparados dentro dos seus direitos, dentro da sua legalidade, e a secretaria está sempre preocupada,
né, em atendê-los também. Então, nós pedimos essa parceria de vocês, que nós estamos aqui para contribuir com o trabalho. Sabemos que não é um trabalho fácil, sabemos que é um trabalho árduo, principalmente para aquele professor que está lá dentro da sala e que já atende 20, 30 ou mais estudantes, e ter um estudante com deficiência, o trabalho precisa ter um olhar diferenciado, ele precisa ter um olhar para as adaptações, para a acessibilidade. E aí eu conto com vocês. E a gente vai seguindo mais um pouquinho e deixo também mais uma vez aí para vocês a questão dos questionamentos que vocês tiverem quanto ao que a gente estiver explicando aqui no decorrer desse nosso momento. Vou trazer para vocês algumas observações importantes que têm que ser feitas de preferência no início do ano. Que observações são essas? Quando vocês receberem esse nosso estudante, quando vocês forem fazer aquela reorganização das nossas turmas, que vocês façam um levantamento. A primeira coisa que vocês precisam fazer é o levantamento dessas turmas. E eu vou trazer novamente como exemplo. Eu tenho um primeiro ano e dentro dessa turma de primeiro ano eu tenho 5 estudantes públicos da educação especial. Eu vou tentar colocar estudantes com a mesma deficiência ou no mesmo nível de suporte. Eu jamais vou colocar estudantes que tenham um nível de suporte 3, com um nível de suporte 1 e com um estudante que tenha síndrome de Down. Procurem, por favor, verificar a necessidade de cada um e colocá-los juntos à medida que vocês observem que eles consigam estar no mesmo ambiente. Eu tenho uma ressalva nessa fala, que chega para nós também. Eu tenho escolas que só tem uma turma, não tem 2 turmas de primeiro ano. Como fazer? Mas se eu tenho 2 turnos que eu posso atender, eu posso chegar com o pai e verificar a possibilidade da troca de horário. Sempre que vocês forem fazer uma reorganização, uma organização, vocês precisam ter esse contato com ele, porque afinal de contas ele é o responsável, né? Ele precisa estar ciente do que a escola vai fazer, do remanejamento que a escola vai fazer. Talvez ele esteja lá na sala de manhã, porque o pai trabalha e ele precisa deixar o filho naquele momento, né? Caso haja a resposta afirmativa de que pode haver a mudança, você, enquanto escola, faz os ajustes necessários, trocando de um turno para o outro. Nunca fazendo por conta própria. Esse é um pedido que nós fazemos a vocês. Vou trazer um outro pontinho importante. Atendimento educacional especializados. As escolas realizam o encaminhamento à sala de recurso. Lembrando que sala de recurso, ela é um direito do meu estudante público da educação especial. É ele que norteia, né, todo o fazer da minha escola. Sala de recurso é uma sala onde ela complementa, né, e suplementa tudo aquilo que o meu estudante está necessitando, que trabalha com as habilidades, com as potencialidades, para que lá na sala de aula ele consiga realizar as suas atividades da melhor maneira possível, dentro das suas particularidades. E essa sala de recurso, quem que vai fazer o encaminhamento? A quem cabe esse encaminhamento? Na minha escola tem sala de recursos. Então, a professora da sala de recursos, que já está ali habilitada para o atendimento, vai fazer o levantamento. Quantos estudantes tem público da educação especial? Tenho 15? Eu tenho 20? Primeira coisa que eu preciso fazer é esse levantamento, né? Mediante aquela organização do diretor, da secretaria lá no início do ano, ela também já aproveita esse momento, já traz esse levantamento, e esse é o primeiro ponto.
E a partir daí ela começa a trabalhar com a questão do cronograma. Verificar que dia que esse meu estudante pode ser atendido, mas antes ainda tem um pontinho importante. Antes dele ser atendido, eu tenho que pensar que a mãe do meu estudante ela tem que ser sinalizada. Fiz o levantamento, faço aquele primeiro momento com as mães, colocando a importância dessa sala de recurso, dizendo que o filho delas é público e tem direito de estar ali. E aí, da mesma forma, essa mãe vai sinalizar se ela quer ou não quer esse atendimento. Porque eu tenho mães que têm outras atividades externas com esse estudante. Eu tenho mães que têm terapias com esses estudantes. Eles fazem atendimentos com a fono, eles fazem atendimento com o psicólogo, e isso é importante também. Mas que elas deixem a cargo desse responsável decidir se vai frequentar a sala de recursos ou não. E um ponto importante que eu deixo para vocês é que registrem. Registrem, quando a mãe aceitar, ela vai ter um documento que ela vai assinar, dando ciência desse atendimento, e logo em seguida terá o cronograma para que esse estudante possa estar participando naqueles dias sinalizados. E caso ela não queira, você tem um documentozinho, você pode colocar no seu livro-ata, no seu caderno de registro, dizendo que por algum motivo esse pai abriu mão desse atendimento. E deixa ele colocar o motivo que ele não quer e você faz o registro. Tá bom? Lembrando que todos esses documentos, essa ficha de encaminhamento, esse modelo de cronograma, tudo consta no nosso caderno número 2. O caderno número 2 é o nosso caderno de receitas, eu posso dizer assim, né, que orienta você enquanto ao seu fazer, que pontua as ações do profissional da sala de recurso, atividades do nosso profissional da sala de recurso e todo o seu fazer durante o nosso ano escolar. Eu tenho um outro pontinho. Sala de recursos, seja ela da coordenadoria regional, seja ela das coordenadorias distritais, todas elas precisam trabalhar com o planejamento e ter o seu relatório. E como vou fazer esse planejamento? Não posso esquecer que se meu estudante ele tem uma deficiência, ele tem que ser feito de forma individualizada. Se eu tenho 10 estudantes na sala de recurso, eu preciso ter 10 planejamentos, porque cada um tem uma particularidade, cada um tem habilidades que vão ser desenvolvidas diferenciadas dos outros. E nunca esqueçam que todo esse documento ele tem que estar à mão. Né? Quando eu digo à mão, quando a coordenadoria for até a escola, que vocês possam estar disponibilizando de forma rápida esses documentos, para que eles tenham a visibilidade de quantos estudantes vocês atendem, de como está a questão do planejamento e dos relatórios. Uma coisa assim muito importante é esse planejamento. Porque, como vocês bem sabem, nós respondemos não só os processos oriundos das coordenadorias vindo das escolas, mas nós atendemos também processos oriundos do Ministério Público e órgãos externos. E muitas vezes, quando o parecer do nosso estudante ele é de forma não favorável, os pais costumam entrar nesses órgãos para reanálise, para uma análise, para uma avaliação, para a verificação desses atendimentos. E vocês aí, dentro das escolas, terem como comprovar, porque muitas vezes as perguntas vêm assim: o estudante frequenta a sala de recursos? E como é que nós comprovamos esse atendimento da sala de recursos? Se vocês têm a frequência, se vocês têm o relatório e se vocês têm os nossos planejamentos feitos de forma individualizada, como eu havia falado. Todos esses documentos vão amparar o fazer das escolas que estão atendendo os nossos estudantes e vai amparar também o fazer da gerência. Muitas vezes, nós entramos em contato com vocês através das coordenadorias
né, solicitando assim num prazo muitas vezes curto, para que vocês nos encaminhem esses documentos todos de algum estudante que o Ministério Público pediu. Então, se vocês tiverem todo esse documento em dias, se vocês tiverem todo esse documento prontinho, não vai demorar para que a gente responda. E essa é a parceria que eu sempre peço de vocês. Eu também não posso esquecer de que não só os profissionais da sala de recurso, como os profissionais de apoio, têm que ter esse documento aí prontinho. E sala de recursos, nós temos a sexta-feira, que é aquele dia destinado para esse fazer relatório, atualização de material, adaptação desses materiais, porque vocês também, profissionais de sala de recursos, vocês são o braço do nosso professor lá da sala de aula. É vocês que, juntamente com o professor regente, fazem as adaptações necessárias para esse estudante que tanto necessita. Vamos seguindo. Quando vocês precisarem de alguma sensibilização, de algum momento informativo específico em uma determinada área, vocês podem fazer sim. Vocês podem fazer via solicitação e-mail ao Maiara Redma, porque o Maiara Redma é uma extensão da gerência e ela que atende todos vocês neste momento informativo. Então, vocês podem ficar à vontade, podem buscar via e-mail, né, podem buscar via telefone e estejam à vontade para essa busca. E um ponto, quando vocês fizerem esse pedido, já sinalizem aí o tema da formação, o quantitativo de servidores que vocês queiram atender, a temática, né, mais importante, de maior urgência nesse momento. Porque muitas vezes chega para a gente assim, nós gostaríamos de trabalhar com temas da educação especial. Entendo que nós somos da gerência de educação especial, mas quando falamos em temas, o leque se abre, né? Sabemos que a temática mais procurada hoje é sobre o transtorno do espectro autista. Mas em que sentido que você quer esse momento informativo? No sentido apenas de trabalhar a questão da legislação? No sentido de adaptação de materiais? No sentido de sensibilização desses servidores que estão lá na ponta? Então, que vocês possam já estar sinalizando para que dentro do seu momento ali, dentro do seu fazer, dentro do seu cronograma, a escola possa estar se organizando para atendê-los de forma mais rápida. E vamos seguindo. Além das formações que os nossos coordenadores, aí das coordenadoras vão solicitar, tem a questão também dos materiais adaptados, que também pertence ao fazer da escola Maiara Redma. Então, se você também tiver algum estudante com baixa visão e precise dessa adaptação, né, desse momento de acessibilidade para os nossos estudantes, que vocês possam estar fazendo essa solicitação. Vamos seguindo. E agora, meus queridos, eu deixo com vocês um QR Code para que vocês possam estar aí visualizando, que vocês possam estar aí copiando com todos os nossos cadernos pedagógicos. Lembrando que esse nosso acesso, ele é principalmente através do nosso e-mail institucional. Caso na sua escola tenha algum professor que não tenha o e-mail institucional, o diretor pode baixar e pode disponibilizar via e-mail, via WhatsApp, para que fique de melhor acesso para esse nosso professor. E se ainda assim tiver a necessidade de ter esse documento impresso, eu acho assim maravilhoso, porque o professor sempre está em busca, né, de conhecimento, sempre tem alguma dúvida, e se ele tiver ele em mãos, ele pode sanar as suas dúvidas de maneira mais rápida. E vamos deixar agora, vamos abrir esse momento
para que vocês possam estar à vontade para os questionamentos, para as dúvidas, e aproveitem esse momento. Não sei se teremos todas as dúvidas sanadas, né? Porque nós não temos respostas para tudo, mas na medida do possível vamos sim tentar responder a todas. Vou fazer aqui a leitura de algumas que estão chegando e vou respondendo para vocês. Aqui em Humaitá tem escola que tem pais pedindo que seus filhos com deficiência sejam atendidos pela equipe da escola com planejamento educacional individual, PEI. Como atender? Pois a equipe fala que não tiveram orientações de como realizar esse planejamento. Perfeito. Nós, enquanto secretaria, estamos trabalhando para agora, no segundo semestre, trazer para vocês um modelo de PEI oficial. Porém, enquanto esse documento oficial não sai, vocês podem sim ter um modelo que pode ser compartilhado pela coordenadoria. Aqui na capital, as coordenadorias fizeram um modelo e disponibilizaram para os professores, para eles trabalharem. Aí uma pergunta assim que vai soar, não sei de que forma aí para vocês, mas é o correto e está na lei. Está na lei que nós não podemos hoje fugir desse documento que é tão importante. E eu não posso me negar a fazer. É um documento que está dentro do nosso fazer, né? Colocando todas as informações pertinentes ao nosso estudante e que a quem cabe o fazer desse PEI. Não é ao professor, ao profissional de apoio. Quem faz o PEI é o professor regente. Eu sei que do 1º ao 5º ano, ou do 1º ao 9º ano, eu vou colocar do 1º ao 5º. Do 1º ao 5º, talvez seja mais fácil, porque são poucas disciplinas, o olhar tem que ser de todos os profissionais, de todas essas disciplinas, para saber em que momento o meu estudante está, que adaptações eu preciso fazer e que objetivo eu pretendo alcançar. E quando eu falo de todos esses pontinhos do 6º ao 9º, ou chegando até o ensino médio, eu sei que fica um tanto mais delicado, é um tanto mais difícil, porque é muito grande, né, esse PEI, porque vai perpassar por todas as disciplinas. Mas o professor regente, ele pode e deve trabalhar com o profissional lá, o professor da sala de recursos e com o profissional de apoio também, pedindo sempre uma orientação, uma ajuda ao professor da sala de recursos, porque ele que está no contraturno com esse estudante já observou as particularidades, as potencialidades dele e as adaptações que ele necessita, e ao profissional de apoio, porque está diretamente ali acompanhando, né, durante esse período que ele passa dentro da sala de aula. Lembrando que o profissional de apoio, ele é para aqueles 5 critérios. Porém, como ele está dentro da sala de aula, ele acaba, de alguma forma, contribuindo para esse fazer, né? Ele pode orientar, ele pode dar sugestões para esse professor, para ele contemplar nesse planejamento. Mas não esqueçam, a atribuição do PEI é do professor regente. Essas fichas são entregues diretamente aos professores? Bom, eu não sei se a ficha que eu vou falar é aquela ficha individual lá do estudante para a análise do processo. Se for essa ficha, quando a mãe for até a escola, no momento da matrícula, você pode estar agendando com ela para ela estar indo um dia lá com você. Ou se essa ficha estiver disponível, tiver alguém que faça junto com ela essa ficha no momento da matrícula, você pode fazer com ela. Essa ficha ela não tem que ser compartilhada com todos os professores, não. Até porque você vai escolher uma pessoa dentro da sua escola para estar realizando esse preenchimento. Eu sugiro que seja o pedagogo com o responsável. Eu sei que o pedagogo ele tem inúmeras atribuições dentro da escola
E quando não for possível, ele coloca à disposição o professor da sala de recursos para poder contribuir nesse preenchimento, tá bom? Então, eu peço de preferência que sejam essas 2 pessoas, mas caso ainda não tenha disponibilidade, o secretário da escola, mediante a orientação do diretor e do pedagogo, poderão fazer. E vou reforçar mais uma vez, não esqueçam de, ao término desse preenchimento, façam a leitura dessa ficha e verifiquem se os pais estão de acordo com a resposta colocadas lá. E após esse momento, peça que eles assinem esse documento oficializando, né, e dando a entender que está de forma fidedigna aquela resposta que está ali. Olá, Guadalupe, muito obrigada pela sua participação nesse momento. Fonte Boa, um grande abraço. E vamos ao questionamento de vocês. O profissional para a sala de recursos deve ter capacitação para assumir a sala? No nosso município temos pouco e não tem como atender as 5 escolas. Bom, quando vocês fazem aquele processo seletivo, quando vocês são chamados, nós temos sim que ter a qualificação. Tem no nosso caderno, vocês têm que ter uma formação em qualquer área, mas tem que ter uma especialização na área de educação especial. Isso é muito importante. Por quê? Porque isso aí vai contribuir para o fazer lá dentro da sala. Que vocês tenham um olhar diferenciado para esse nosso estudante. Não é que ele seja diferente, mas é que ele precisa ser atendido de uma forma diferenciada, né? Que você possa olhar para esse estudante como aquele estudante que tem habilidades que ainda não foram sanadas no momento correto. Principalmente quando a gente fala da parte do desenvolvimento infantil, do desenvolvimento do nosso estudante, né? Cada etapa ele tem que atender uma habilidade e quando eu observo que essa habilidade ela não foi adquirida no tempo correto, eu preciso trabalhar para sanar. Então, para que esse profissional possa trabalhar e sanar essas habilidades, ele precisa ter o conhecimento. Hoje, não dá para a gente dizer assim, olha, não estou preparado para atender o meu estudante. Eu sempre coloco, nós temos formações e formações, não só momentos informativos com a Escola Mayra Redma, mas nós temos também, através do CEPAM, né, que chega até vocês com cursos, acredito que mensalmente, ou estão sendo sempre disponibilizados aí pelo site da Secretaria, para que vocês possam estar participando. A gerência está sempre alinhando com eles também, e logo mais vai estar chegando algumas outras formações, alguns outros momentos informativos para vocês, para que vocês possam estar participando e aperfeiçoando esse conhecimento como um todo, tá bom? Então, temos mais alguma pergunta aí? Vocês têm mais alguma dúvida? Olha, eu estou recebendo aqui a informação de que nós não temos mais nenhuma pergunta, mas vou deixar aqui para vocês que, mesmo desta forma, vou pedir que compartilhem com vocês o nosso QR Code com a frequência, para que vocês possam estar sinalizando o município que vocês estão. Se vocês são da coordenadoria, se são de direção de escola, que vocês possam sinalizar para nós, tá? Acredito que vai aparecer aí no chat para vocês esse QR Codezinho, esse link para preenchimento. E se ainda surgir alguma dúvida para vocês, se vocês ainda tiverem alguma dúvida, tem um campo que vocês podem estar colocando. Se vocês preferirem também, podem entrar em contato conosco. Eu estou sempre à disposição de vocês, a gerência está sempre à disposição de vocês. Eu sempre digo quando vocês me procuram, respondo a todos os telefonemas, nem sempre no mesmo momento, porque nós temos inúmeros fazeres, mas sempre que visualizo, procuro dar um retorno, independente do dia, independente da hora. Então, reforço o fazer da gerência, reforço a vocês
que estamos sempre de portas abertas, seja pelo e-mail, seja pelo WhatsApp, seja no presencial, porque recebemos vocês aqui também, e que colocamos a gerência à disposição. No dia 25, já vou até antecipar, nós vamos ter o momento informativo com os profissionais de sala de recurso e profissional de apoio. Logo mais vai estar chegando aí com vocês esse link, esse mesmo momento que eu estou aqui trabalhando com vocês, diretores e coordenadoria, vou estar fazendo com esses nossos servidores. Então, já deixem em aberto essa datazinha aí, deixa aí na agenda de vocês. Vocês vão ter que compartilhar com todos eles esse link para que a gente possa estar colocando as atribuições deles, o que cabe a eles, quais documentos são pertinentes a esse fazer. E se vocês também quiserem estar presentes nesse dia, para que também possam escutar, né, o que nós vamos trazer para eles, vocês possam estar à vontade. E eu até peço, se vocês puderem estar presentes, vai ser muito importante, porque temos alguns pontinhos que são sinalizados pelos profissionais de apoio, principalmente pelos profissionais de apoio, que precisam ser atendidos, obedecidos e cumpridos. Então, meus queridos, eu coloco a gerência à disposição, peço que deixem aí na nossa telinha os nossos agradecimentos. É a mensagem que deixo para vocês, que enquanto existir amor, jamais vai haver diferenças. Então, que vocês possam aí do outro lado atender da melhor maneira possível nossos estudantes, que vocês possam ter esse olhar diferenciado, que vocês possam ter esse olhar principalmente de empatia, porque isso faz toda a diferença no nosso caminhar. Deixo para vocês aí os nossos contatos telefônicos, o nosso e-mail, o e-mail da gerência, para que vocês possam estar nos procurando a qualquer hora, a qualquer momento. E desde já agradeço a presença de todos vocês, agradeço esse momento. Eu espero que tenhamos tido uma manhã proveitosa, espero que vocês tenham recebido as informações mais importantes para esse momento. E reforço que logo mais vamos ter um encontro específico para tratarmos da nossa instrução normativa. Sei que nós tratamos hoje de pontos que estão contidos nela, né? Mas para o nosso fazer de 2025, mas logo mais vamos estar alinhando o nosso fazer, já pensando no ano de 2026. Agradeço em nome da nossa secretaria, em nome da nossa secretária, professora Arlete Mendonça. Agradeço em nome da nossa diretora de departamento, a professora Jane Beth. E estendo os nossos cordiais abraços da nossa gerência a todos vocês. Muito obrigada e um abençoado dia para vocês.